Oi, pessoal. Então vamos dar continuidade ao que vínhamos trabalhando. Nesse vídeo, vamos ver como a gente converte uma tabela verdade para expressão lógica. Esse vai ser um dos primeiras formas que vamos trabalhar em termos de projeto de circuito digital, tá? Vocês vão observar que muitas vezes é interessante que a gente descreva o circuito a partir da sua tabela, porque a tabela ela descreve todas as combinações possíveis de entrada e de saída. Ou seja, para cada caso de entrada, eu tenho detalhadamente o que é que eu espero na minha saída. Tá? Então, é uma forma de comunicação muito interessante, seja com o cliente, seja entre projetistas. Tá? Então, para entender como eu faço isso aqui, ó, vamos começar com um circuito bem simples. Pensar que a gente queira projetar, né, queira fazer a conversão da seguinte tabela verdade. Eu tenho aqui, vamos dizer, 1, 0, 1, 0. Isso aqui é uma suposição, é um circuito qualquer, tá? Então, esse circuito aqui, vocês já observam que eu não tenho uma porta lógica fundamental, nem AND, nem OR, nem NOT, nem NAND, nem NOR, que eu consiga resolver isso diretamente. Vai ter que ser uma combinação dessas portas lógicas para que isso, de fato, saia, para que eu consiga elaborar um circuito. Né? Então, vejam, vamos tentar explorar primeiramente uma característica da minha primeira porta fundamental, minha AND. Esse S aqui, ó, vai ser igual a AND B, não é verdade? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ora, vamos começar trabalhando e lembrando qual seria o funcionamento esperado de uma porta AND tradicional. Então, ó, se eu tenho A AND B, tá? O que é que eu espero aqui para cada um desses casos? 0, 0, 0 e 1. Lembrem, a AND eu só forneço 1 quando A e B forem iguais a 1. Não é? Agora notem, eu posso começar a variar um pouquinho aqui, ó, essa expressão utilizando inversores, tá? De forma que eu tenha 4 combinações possíveis. Olha. Aqui eu tenho AB, eu poderia ter, ó, usar um inversor aqui no meu B, tá? Isso aqui resultaria num S igual a AND B barra. Eu poderia ter um cara onde o inversor está em A. Isso aqui daria A barra AND B. E finalmente eu poderia ter um outro caso em que eu tenho dois inversores aqui, ó, e minha expressão S, onde eu tenho AB e o meu S seria quem? A barra AND B barra. E por que eu estou mostrando? Por que a gente quer brincar com isso? Porque notem, vocês estão vendo nessa coluna aqui, ó, no AND convencional, que eu tenho uma característica que o 1 é único, eu tenho apenas um elemento igual a 1. Isso é verdade sempre que eu estiver trabalhando com a AND. Se eu estiver trabalhando com AND de 3 entradas, quando é que eu tenho um bit igual a 1 na minha saída? Né? Quando todas as entradas são verdadeiras. Isso só acontece em uma condição. Se forem 4 entradas, quando A, e B, e C, e D forem verdadeiros, é que minha saída vai ser verdadeira. Tá joia? Então, a gente vai tentar utilizar essa característica e observar o que é que vai acontecer nesses outros casos. Então, ó, no momento que eu tenho aqui A AND B barra, é esse circuitozinho aqui que eu vou avaliar, como é que se comporta as saídas para mim? Ora, se uma entrada é falso, a saída já é falso. Então, para esses dois casos primeiros, ó, A é falso. Não é? Eu estou avaliando isso aqui, lembre, tá? Então, eu já coloquei 0 na minha saída, tá? Se o A é verdadeiro, se eu tenho um aqui, agora depende do B, tá? Então, se o B é 0, aqui, eu tenho B barra, que é esse lado aqui, 1, 1 AND 1, 1. Então, aqui eu teria 1, tá? E no segundo caso, ó, o B vale 1, 1 barrado vai dar 0, e o 0 vai zerar a minha saída. Basta que uma das entradas seja falsa para a saída ser falsa. Tá joia? Então, o que aconteceu aqui? O 1 foi deslocado. Né? Eu continuo apenas com uma linha. Né? Para um caso apenas, minha saída vale 1, mas agora eu consegui deslocar ele utilizando esses inversores. Tá? E isso vai acontecer também para os outros casos. Quando eu tenho a barra B, tá? Vocês vão observar o seguinte.
Quando B for 0, olha só, quando isso aqui for 0, minha saída já é 0. Então, eu vou ter 0 nessa primeira linha aqui e eu vou ter 0 na terceira linha. Não é verdade? Agora, na segunda linha, o que é que vai acontecer? Ó? A é 0, tá? Barrado vai virar 1. Então, aqui eu vou ter 1. E no B eu tenho 1. 1 é 1. Tá? Então, aqui eu vou ter 1. E no caso de baixo, ó, A vale 1. Então, a barra vai valer 0. Tá? Tendo uma entrada da AND igual a 0, minha saída já é 0. Tranquilo? Então, ó, novamente, ó, eu tive deslocado esse 1. No caso de A barra B, o 1 acontece nessa posição. E, finalmente, ó, no último caso, eu tenho a barra AND B barra, tá? Que vocês vão perceber que apenas um caso aqui eu vou ter 1 em 1 nas minhas entradas da AND, né? Que é quando? Quando A e B forem 0, tá? Então, isso aqui vai dar 1 e para todos os outros 3 casos eu vou ter 0. Então, veja, agora eu tenho uma situação em que tenho 4 circuitozinhos, tá? Vocês notam aqui em cima e notam as expressões dele aqui onde eu vou colocar de verde, né? Eu vou colocar de verde, ó. Tá? São os 4 circuitos, 4 expressões, em que eu posso começar a querer combiná-los para gerar essa expressão aqui, ó. Então, de cara, a gente observa o quê? Eu preciso selecionar, né, os circuitos em que o 1 aparece no local correto. Isso acontece, ó, nesses dois casos aqui, ó. Vocês estão observando? Então, eu tenho que tentar trabalhar e combinar esses dois circuitos. Como é que eu combino? Utilizando uma nova expressão, né? Eu tenho que fazer algo com essas duas expressões. O S, então, ó, o meu S, ele vai ser dado por uma composição dessas duas expressões aqui. A composição vai ser dada como? Eu tenho que usar uma função base, tá? Para mim. Então, se eu utilizasse uma AND entre essas duas aqui, ó, essas duas colunas, o que é que ia acontecer? 0 AND 1 dá 0, 0 AND 0, 0, 1 AND 0, 0, 0 AND 0, 0. Não é o que eu quero. Eu quero que dê 1, 0, 1 e 0. Se eu observar direitinho, então, eu quero que, dado que eu tenho 1 aqui, que esse 1 permaneça. Né? Existe uma função que faz isso para mim. Dado que uma entrada é igual a 1, a minha saída continua sendo 1. Tá joia? Que é a minha OU. Então, eu vou colocar aqui agora minha expressão S como sendo a combinação dessas duas colunas, que seria A AND B barra, que é a primeira coluna, ou a barra AND B barra. Certo? Quando eu calcular essa expressão aqui, ó, eu estou fazendo a OU dessas duas colunas. E a minha saída vai dar quanto? 1, 0, 1 e 0. Vocês estão notando que bate com o que eu queria, ó, desse lado de cá? Não é verdade? Isso eu estou explicando para vocês, obviamente, é para mostrar de onde vem a ideia. Eu vou explicar a regra simplificada logo mais. Tá joia? Então, o que a gente fez aqui, pessoal, basicamente? A gente explorou a característica da AND, que eu tenho apenas um bit igual a 1. Tá? Nós chegamos a variar isso de forma que o 1 ele aparecesse em todas as posições possíveis. E depois eu selecionei apenas os circuitozinhos, né, nos quais eu conseguiria combiná-los e gerar a expressão desejada. Certo? Legal. Esse tipo de técnica aqui, a gente vai chamar essa técnica de minitermos. Minitermos, tá? Isso aqui recebe exatamente referente a o nome de cada uma dessas linhas, ó, que eu vou ter. Então, vejam, o que é que eu quero chamar isso como minitermos? Minitermos vai ser exatamente a expressão em que o bit vale 1 utilizando uma AND. Olha só, se eu olhar para 1 e 1, desses 4 casos possíveis aqui, quando é que eu tenho 1? Nesse cara aqui. Então, eu vou dizer que o minitermo associado ao 1, ele é A AND B. Certo? Nesse caso aqui, ó, qual a expressão, né, dessas 4 aqui possíveis? O bit vale 1. Nessa aqui, ó. Então, eu vou dizer que isso aqui, ó, o minitermo vai ser A AND B barra.
Nessa outra aqui, ó, eu tenho um minitermo igual a 1, ó, aqui, ó, a expressão de saída, né? Ou seja, a barra end B, e finalmente eu tenho a barra end B barra, tá certo? E eu vou dizer que eu vou trabalhar com uma soma de minitermos, tá certo? Ou uma soma de produtos, às vezes vocês vão achar assim, tá certo? Muitas vezes assim, tá? Soma de produtos ou minitermos, que é exatamente o que? Eu trabalhar, ó, com a soma para a composição da minha saída final. Tá joia? Então, existe uma forma simples, obviamente, de trabalhar com esses minitermos, de chegar e projetar isso aqui, tá? Que eu vou mostrar no próximo slide aqui. Então, veja, eu queria produzir, ó, fazendo novamente, né? Esse circuito aqui, 1, 0, 1, 0. E a regra que eu vou usar aqui, basicamente, é o seguinte, ó, eu vou verificar em quais condições eu tenho um bit valendo 1. Essa é a primeira pergunta que eu faço. E em seguida eu digo, qual o minitermo associado a cada um dessas linhas, tá? E o minitermo, se a gente voltar aqui, olha, vocês vão perceber que cada minitermo desse, ó, ele está diretamente relacionado a essas expressões aqui, tá? Essas expressões. Então, toda vez, ó, que eu tenho um zero, a variável correspondente ela recebe uma barra. Então, ó, 0 aqui, eu tenho uma barra end B barra. 0 aqui, ó, e 1 aqui, o minitermo correspondente, ó, a barra end B. 1 aqui e 0 aqui, a end B barra. 1 aqui e 1 aqui, a end B. Certo? Então, ó, esse cara aqui corresponde a barra end B barra, notem os dois zeros. Esse cara aqui corresponde a barra end B. Esse cara aqui corresponde a end B barra. Eu estou barrando apenas as variáveis aqui que tem zero. Ó, e esse aqui corresponde a end B. Esses aqui são os meus minitermos. E aí, qual seria a minha expressão? Minha expressão S é dada pela soma dos minitermos para os quais a minha saída é igual a 1. Simples assim. Nesse caso específico, eu teria a barra end B barra ou a end B barra, que é exatamente o que a gente obteve anteriormente. Tá joia? Legal, né? Então, vejam. Se eu quisesse agora projetar um outro circuito como esse aqui, ó, 1, 1, 0, 0. Qual seria a saída equivalente, utilizando a técnica de minitermos? Ora, para as saídas que valem 1, eu vou utilizar a soma dos minitermos equivalentes. Esse aqui, a barra B barra, esse aqui, a barra B. Minha saída, então, vai ser a barra end B barra ou a barra B. Certo? Vocês podem testar depois e verificar, ó, com essa expressão aqui, minha tabela verdade, de fato, corresponde a isso aqui. Né? Vocês podem fazer a conversão contrária. Dada a expressão lógica, o que é que acontece com minha tabela verdade, tá? Então, lembrando, essa metodologia que eu estou explicando aqui para vocês se chama soma de produtos, não esqueçam desse nome, tá? Ou minitermos. E esse é o assunto desse primeiro vídeo aqui que eu estou trazendo para vocês nesse contexto, tá?